Política é o assunto agora no jornal Diário da Manhã. A capa do jornal Diário do Amazonas de hoje fala: Carlos Almeida tenta moralizar a segurança. O governador em exercício, Carlos Almeida, tomou medida para moralizar o Estado e exonerou o secretário de Segurança Pública, Luismar Bonates. Em nota, justificou: o Estado vem sendo vítima de uma infinidade de desvios. Só que quando o vice-governador do Amazonas, o Carlos Almeida, tomou essa atitude, e ele é governador em exercício porque o atual governador mais uma vez some do Amazonas, não avisa ninguém e o vice-governador está dizendo chega. Por isso que nós convidamos Carlos Almeida para falar conosco, ele aceitou e já está ao telefone do Grupo Diário de Comunicação. Vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes. Vice-governador, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse à nossa população, que vem acompanhando um estado cheio de desmandos, por que o senhor decidiu exonerar o então secretário de Segurança Pública, Luismar Bonates? Baseado em que fatos? Bom, primeiramente, acima de ser político hoje, ou mesmo servidor do Estado, eu sou amazonense. E eu acredito que todo amazonense se encontra indignado com a situação que o Amazonas se encontra. E nós estamos com um estado extremamente complicado. A gente pode até dizer, na nossa linguagem mais jurídica, que é o meu métier, um verdadeiro estado de coisas inconstitucional. Nós vemos a saúde pegando fogo, nós vemos todos os demais setores pegando fogo, mas algo ultrapassa o razoável, que é a situação referente à segurança pública, principalmente depois do que ficou deflagrado com a Operação Ouro Urbano. Me perdoe, Operação Garimpo Urbano. Uma operação coordenada pelo GAEC em parceria com a Polícia Federal, que diz que dentro da Secretaria de Segurança Pública existe a utilização do aparelhamento do Estado para a prática de crimes. E os crimes são gravíssimos, porque utilizou-se a estrutura da Secretaria de Segurança para poder fazer roubo de bandidos. É ladrão que rouba ladrão agora. E isso deixa a Secretaria extremamente comprometida, principalmente depois que houve já um histórico, na verdade, uma ficha corrida apontada em direção ao secretário. Algo que ficou evidente após os escândalos que aconteceram nessa cidade de Manaus no início do mês de junho, onde a população ficou cativa dentro das suas casas com medo da atuação criminosa de facções que rondaram a cidade. E as discussões todas apontavam para uma atuação extremamente nebulosa da Secretaria de Segurança, e em especial do seu secretário. Era obrigação do governador do estado do Amazonas, a despeito de toda a sua falta de conhecimento da administração ou deficiência de gerenciamento, fazer uma medida de moralização e dar um exemplo de que não concorda com a atuação irregular do funcionamento da máquina do Estado. E por isso deveria, como exemplo, ter feito a exoneração do seu secretário já há muito mais do que mês. Na E não opinião... fazendo isso, é a obrigação de qualquer um tomar essa providência. E como, mais uma vez, ele viajou sem comunicar à população, a mim já não comunica há mais de ano, até afinal de contas já estamos rompidos desde maio do ano passado, e estando viajando, eu estando governador em exercício, eu deveria ter feito o que era o correto. E a minha obrigação seria dar a demonstração ou fazer o que é óbvio, dizer que o rei está nu, porque está. E fiz a exoneração do secretário de Segurança. Agora, se, a despeito dos poderes que me foram constituídos, não só pelo povo do Amazonas, mas como pela Constituição do Estado, que me confere essas atribuições, o governador atropela os requerimentos constitucionais e susta um ato legítimo e constitucional meu, aí já cabe a ele explicar por que ele defende tanto um secretário envolvido em tão escandalosa situação. Bom, como o senhor bem explicou, vice-governador, deveria ter partido do próprio governador já lá atrás, primeiro nem nomear
o atual secretário de Segurança Pública? Nem nomear. Segundo, quando surgiram os vários problemas, inclusive o mais recente agora com o secretário de Inteligência preso, porque usava, segundo as denúncias graves, a estrutura de inteligência para o crime, a favor do crime, deveria o governador de fato ter tomado a atitude ele de exonerar. Ele não tomou, não falou nada. O senhor assume o Estado e com a sua autoridade o senhor já toma essa atitude. Só que o governador disse que foi uma fraude que o senhor cometeu, de acordo com a nota que o governador colocou. O governador avisa quando vai viajar, como deve avisar, como tem as regras ou não? Patrick, vamos agora responder. O governador não avisa de nenhuma de suas viagens. O governador já viajou para diversos pontos do Brasil, já passou inclusive dias sem estar no estado do Amazonas e sequer avisou para a população ou para qualquer uma das instituições que viajou. Já houve uma ocasião onde eu estive viajando e eu tive ciência de sua viagem. O Amazonas já ficou acéfalo diversas vezes sem comandante segurando o timão. Então, essa é uma questão que ele deve explicar e deve prestar conta de quantas viagens já fez para o Estado nesses últimos 12 meses, sem ter comunicado absolutamente ninguém. Afinal de contas, essa é a sua obrigação. O Estado não é seu quintal, ele é representante do Estado e deve prestar contas disso. Com relação à situação de fraude, como é que eu posso praticar fraude se eu, na sua viagem, sou o governador em exercício e eu determino o que possa acontecer? Essa foi a primeira vez, eu comunico à população, a primeira vez, desde o dia 18 de maio, que eu assumo interinamente o Estado do Amazonas. E não por vontade dele, mas por obrigação constitucional. E o motivo foi apenas comunicar um ato que expunha uma irregularidade, a permanência do secretário. E não fiz isso através de meios subrepetícios, como o governador faz querer parecer. Até porque a atuação subrepetícia é algo que mais lhe cabe, não me cabe. Eu comuniquei formalmente, fiz o protocolo formalmente do ato de exoneração e, obviamente, as estruturas de Estado deveriam funcionar e funcionaram e fizeram o ato de exoneração. Se na calada da noite o governador determina a sustação, aí é outros 500, até porque os protocolos e os sistemas do diário eletrônico possuem de forma auditável o caminho que isso ocorreu e demonstram que o ato de exoneração está por lá. Se existe uma irregularidade, é a ilegalidade da suspensão. E por conta disso, os funcionários vão responder. Eu irei fazer a representação adequada administrativa e criminal contra o diretor da imprensa oficial que sustou um ato que era de obrigação sua de ofício. Agora, vice-governador, o senhor já aguardava esta reação da cúpula do Estado em se tratando do Bonatti? Olha, eu te confesso uma coisa, Patrick. Eu fico até espantado, porque eu não consigo compreender qual é o grande segredo que existe na necessidade de manutenção de alguém que o Ministério Público aponta como sendo o epicentro das crises dentro da segurança pública. Eu não consigo definitivamente compreender. O que eu entendo como defensor público, como jurista, é que na administração pública, moralidade é um dos seus primeiros princípios. Se existe alguma crise que aponte imoralidade, a primeira coisa que a administração deve tomar é o cuidado com o respeito à população. Agora, obviamente, não são apenas indícios aqui ou acolá que apontam isso, mas no caso da própria Secretaria de Segurança, existe uma demonstração sólida da impossibilidade de condução da forma como está. Isso qualquer pessoa compreende. O que não se compreende é uma proteção tão grande sem justificativa. Eu acho que o microfone tem que estar voltado ao governador para explicar o que de maravilhosamente ele compreende no funcionamento da secretaria para que justifique uma blindagem a tal nível. Há uma clara blindagem mesmo. Agora, vice-governador, em relação ao editorial publicado
pelo jornal mais influente do Brasil, Folha de São Paulo. O senhor teve acesso a esse editorial? E se teve, o senhor concorda sobre as considerações que foram feitas pelo jornal Folha de São Paulo? Bom, cada um faz a sua viagem. Desculpe. Cada um faz a sua observação. Mas eu vi tanto a headline quanto o conteúdo. Sinteticamente, o que ele diz é que, aproveitando uma viagem do governador, faço o ato de exoneração que é suspenso pelo governador. O governador viajou, de forma ilegal, não comunicou a nenhuma das pessoas que deveriam ser comunicadas, a mim, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, que são os sucessores em caso de sua viagem. Eu comunico formalmente a Casa Civil e a imprensa oficial para fazer exonerações e de lá, por telefone, se determina a suspensão. As tintas que se colocam um para um lado ou para o outro não tiram o fato. Mas o que disse me perdoe, o que disse o chefe da Casa Civil quando o senhor falou para ele? O chefe da Casa Civil viajou com o governador também. Também viajou com o governador? Na patota do governador viajou o secretário de Segurança Pública, o chefe da Casa Civil, viajou o comandante-geral da Polícia Militar. Então, assim, a cúpula do governo em dia, então, viaja. Mas é uma situação muito delicada. Quer dizer, o senhor foi procurar a Casa Civil também, descobriu que o secretário da Casa Civil, chefe da Casa Civil, também estava na viagem. O secretário de Segurança também estava na viagem. Estava presente na Casa Civil, pois é, 02 da Casa Civil. Foi ao 02 que foi a comunicação. Compreendo. Bom, eu quero lembrar que em abril deste ano o senhor já tinha afirmado, em nota, aspas, me recuso a fazer parte de uma quadrilha que só faz prejudicar o povo amazonense e o Brasil, fecha aspas. Esse trecho ou qualquer outro trecho desta nota tem alguma referência com o ex-secretário Luizmar Bonates, vice-governador? Na verdade, tem referência à condução do governo como um todo, não é? Observe o que disse o ministro Falcão numa decisão assinada no dia 26 de maio e do qual o Amazonas e o Brasil tiveram conhecimento no dia 2 de junho. O Ministério Público Federal, continuando investigando os fatos da Operação Sangria, que fala sobre os escândalos que acontecem na saúde, aponta que existem crimes que circundam o hospital de campanha em Tolinja e a instalação que aconteceu no início deste ano. E o ministro diz que é de se espantar que a quadrilha comandada pelo governador continua delinquindo mesmo com as investigações pendentes. No caso da Operação Ouro Urbano, o Ministério Público, através do GAECO, deixa claro que a utilização da Secretaria de Segurança e de um dos secretários mais sensíveis, que é o secretário de Inteligência, que é a pessoa que está intimamente conectada ao governador, estava utilizando a estrutura do Estado para que pudesse praticar crime. O que é isso, se não quadrilha? De fato. Bom, teve gente que disse que o senhor, quando assumiu o governo agora, como governador interino ou em exercício, havia pedido a exoneração, mas o senhor não pediu, o senhor mandou exonerar o secretário de Segurança Pública. Mas é lógico. Eu determinei a exoneração. Eu vou passar depois para o conhecimento da rádio tanto a documentação quanto o protocolo. Carlos Almeida, vice-governador do Estado, essa decisão do senhor, então, de exonerar o Bonates, seria mais uma prova de que o senhor não aceita renunciar às suas convicções e nem naquilo que o senhor acredita? Patrícia, eu vou falar uma coisa para a população que nos ouve. Eu sou servidor do Estado. Eu sou defensor público há 16 anos. Eu sempre conduzi a minha atuação, sempre conduzi as minhas ações
em prol da defesa da população. A população que me elegeu, porque eu tenho meus eleitores e fico felizes por eles, a população que me elegeu acreditando e querendo que eu mantivesse esses mesmos ideais e a mesma combatividade em defesa da população. Disso eu não abro mão. E da forma como eu vi a condução do Estado se encaminhando no ano passado, isso implicou na minha exoneração da Casa Civil e afastamento do governo, o que eu fiz publicamente. Vocês, inclusive, noticiaram na rádio. Sim. E o que eu continuo fazendo é uma atuação sempre em combatividade e em defesa da população. Há na política, evidentemente, algumas suscetibilidades que se tem que observar. Eu não vou praticar atos de ingerência nesse governo e muito menos de administração, porque eu não concordo com a condução em nenhum aspecto. É por essa razão que a minha atuação neste momento e como governador em exercício, ela é específica. Ela não fala em condução em qualquer outro ponto da administração. Porque isso eu faço, e sim, com muito gosto. Mas eu não vou fazer de forma interina ou em espaços que a curruela que anda à volta dessa cornucópia crebada que é o governo do Estado possa permitir. Não. O Estado precisa de uma refundação. E isso precisa acontecer de forma urgente e não pode ser somente eu o único a acreditar que esse escárnio continue. Mas uma coisa eu não poderia deixar de fazer. A situação do Bonatti é algo que ultrapassa qualquer limite do razoável e isso exigia, evidentemente, essa manifestação. Bom, o governo já teve 4 secretários detidos em operações da Polícia Federal. E mais um mais recente, que teve apoio da PF também, o secretário de Inteligência. Eu pergunto ao senhor vice-governador Carlos Almeida, o senhor acha que há normalidade institucional na atual gestão? Bom, não sou eu que acho. As autoridades constituídas é que está afirmando isso. E a própria população fala isso. Eu tenho que observar isso e eu enxergo isso já há pelo menos um ano. Não há condição nenhuma de condução. Eu fiz essa pergunta ao senhor porque a gente acompanha as notícias também do pessoal do governo, é nosso dever acompanhar, e parece que está tudo mil maravilhas. O governador continua visitando alguns municípios do interior, um dia desse foi expulso lá de Itacoatiara pela população, mas parece que está tudo normal no governo. É por isso que eu pergunto, sabendo que o senhor está afastado já do governo desde abril, e me corrija se eu estiver errado, se o senhor acha que está tendo essa normalidade institucional na gestão do governador Wilson Lima, como se tenta mostrar, né? Então, na sua avaliação, de jeito nenhum? Olha, Patrícia, só corrigindo. Estou afastado desde maio do ano passado. Maio do ano passado. Isso. Pois não. E eu acredito que as pessoas que têm o mínimo de vergonha na cara teriam tomado providência distinta. Ao que parece, não há. Bem, eu tenho que fazer essa pergunta ao senhor. Por que o senhor acha que o governador Wilson Lima não afastou até hoje o secretário de Segurança Pública, o então secretário Bonatti? É nítido o seu comprometimento. Agora, cabe a ele explicar o que eles têm comprometido com o secretário. Ou será que a questão é diferente? Será que ele é refém? O senhor tem receio aí quanto à sua segurança das atitudes que o senhor tomou agora recentemente enquanto governador em exercício ou vice-governador em exercício? Não tenho receio nenhum. Se eu tivesse receio de executar os atos que eu seria correto, eu sequer teria entrado na política, eu seria defensor. Para ter conhecimento, Patrick, diversas vezes, enquanto atuação enquanto defensor, sofri ameaças da minha segurança. Fui ameaçado de morte diversas vezes, tive que andar com segurança enquanto defensor. E isso porque eu trabalhava em defesa da população, enfrentando situações extremamente gravíssimas. Eu não vou ter medo de um delinquente que está ainda aprendendo a ser um trombadinha, que é o que está aparecendo nas páginas policiais do Brasil inteiro.
Quem seria esse delinquente, vice-governador? Me perdoe, não vi. Quem é esse delinquente? Óbvio. Quem diz quem é esse delinquente? Quem tem apontado como esse delinquente? Quem a polícia tem apontado como tal? Quem o Ministério Público como tal? É esse que se diz governador. Vice-governador do estado do Amazonas, Carlos Almeida, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui no Grupo Diário de Comunicação, quando a gente entrou em contato com o senhor para saber se o senhor concordaria em falar conosco. Respondeu a todas as perguntas que a gente fez, não mudou nenhuma, não se escondeu de nenhuma. Muito obrigado pela participação do senhor. Tenha uma boa sexta-feira. Um abraço, Patrícia, abraço aos ouvintes. Seguimos em frente. São agora 7h59. O assunto é muito sério, é muito delicado. E você ouviu o vice-governador do Amazonas, governador em exercício, Carlos Almeida, explicando, sem deixar de responder a nenhum questionamento, por que ele determinou a exoneração do secretário de Segurança Pública. E disse mais, que quem deveria ter feito isso era o governador, o Wilson Lima, que não fez. Aí tem aquela interrogação, por que o Wilson Lima não fez?